Subsolo e camada 4. Recebi essa pergunta de 3 pessoas diferentes no espaço de 24 horas na semana passada. Acabei demorando para fazer um vídeo, mas agora eu vou falar desse tema. Se você está aqui, talvez já saiba, se não, bem-vindo. Meu nome é Pedro Sete Câmara, esse é meu canal e estou respondendo aqui as perguntas que eu recebo no Instagram. Então, as perguntas que eu recebi davam a entender que o subsolo era a mesma coisa que a quarta camada, ou camada 4, da teoria da personalidade do Olavo de Carvalho. Bom, resumindo muito, eu entendo que você possa dizer isso, mas eu acredito que não. Vou explicar por quê. Primeiro, fazer uma diferenciação muito básica. Subsolo é uma imagem poética que foi criada por Dostoiévski, tá? Lá em 1864, 64, 63, 4. Esse livro foi publicado lá na Rússia. Ser uma imagem poética, ela tem uma espécie de vantagem desleal sobre a camada 4, porque de uma imagem poética, que é normalmente imprecisa, um pouco suja, talvez a gente possa dizer, você pode tirar noções limpinhas, mais abstratas, literalmente mais abstratas, mais abstraídas, mais depuradas, como a noção de quarta camada. A noção de quarta camada é uma noção que só faz sentido dentro da teoria da personalidade das 12 camadas criada pelo Olavo de Carvalho. Essa noção só faz sentido dentro daquele contexto. E o subsolo eu posso levar para vários e vários contextos. Mas você vai dizer com toda razão, tudo bem, essas noções são diferentes, mas será que elas não se referem à mesma coisa? Afinal, Pedro, num dos seus cursos você deu uma aula sobre sentido e referência. Então não é isso? Eu vou dizer também não, porque você pode ser um homem maduro, uma mulher madura, e pode ser levado ao subsolo por algumas circunstâncias. Você pode sofrer um trauma, você pode sofrer uma violência, você pode, sem perceber, entrar numa relação muito negativa, e quando você vê, de repente você está no subsolo. Você pode, isso aí, infelizmente, me parece muito comum no meio de pessoas que vão se considerar super maduras, e que talvez até inclusive paguem suas contas, tenham seus filhos e tenham uma vida estável aí de classe média e tal, mas pode entrar num ambiente de seita, Todo ambiente de seita é um ambiente de subsolo. Mas lembra que eu falei, o subsolo tem uma vantagem, em relação à quarta camada, ele permite essas várias aplicações. A quarta camada, por outro lado, ela, assim, como é uma noção de uma psicologia que pretende falar do amadurecimento, ela faz sentido somente nesse contexto de amadurecimento. Como eu falei, você pode já ser maduro e cair no subsolo. Para sair do subsolo, você passar por uma espécie de conversão romanesca, como diz o René Girard, e tal. Você vai ver o mundo de uma maneira totalmente diferente. Mas a sua posição social, por exemplo, pode não ser alterada em nada. A sua vida exteriormente pode permanecer a mesma. Você muda, mas a sua vida talvez permaneça parecida. Querendo dizer, você pode continuar morando no mesmo apartamento, na mesma cidade, você pode, talvez seus gostos mudem um pouco assim, mas as pessoas talvez notem que você está diferente, mas você não vai, você não ganha dinheiro, nem nada assim, entendeu? Nem perca dinheiro, E talvez até perca, por exemplo, talvez você fique mais frugal e abandone certas besteiras. Enquanto que a teoria do amadurecimento do Olavo é sempre uma teoria de subida. Você pode estar travado, e aí você teria razão associar ao subsolo, porque o subsolo também é uma posição de travamento, de estar meio paralisado, assim. Mas na quarta camada você estaria como que travado, e você teria de fazer uma psicoterapia para sair disso. É bem interessante, até eu estou com um laptop aqui na minha frente para ler algumas coisas, falar sobre a quarta camada.
porque eu não me lembrava, eu li isso nos anos 90, eu não me lembrava do quanto o Olavo de Carvalho é enfático ao dizer que a única maneira de sair da quarta camada é com psicoterapia. Ele diz que é um problema lá da infância, e se você não resolveu na infância, né, você já cresceu, você vai precisar de um ambiente artificial separado do mundo normal, como ele diz, para resolver esse problema. Tá? Então, é isso que o criador da teoria diz. E quando eu voltei ao livro do Olavo, O Caráter como Forma Pura da Personalidade, em que ele apresenta as camadas para fazer esse vídeo, eu me deparei com uma coisa bem interessante, né? E talvez valesse a pena fazer um vídeo inteiro a respeito dela só, mas aqui eu vou comentar muito rapidamente, para encerrar aqui o vídeo. Olha só, ele diz aqui na página, no arquivo que eu tenho aqui na página 108, todos os indivíduos que não são retardados alcançam a camada 4. São pessoas que nunca se colocam em teste, pois fogem aos desafios. Isso parece subsolo até, porque você não vai querer expor sua vulnerabilidade, né? São os tímidos, os dependentes, que não querem vencer, que só querem ser amados. Na verdade, esses indivíduos não precisam de amor, como imaginam, e sim de dificuldades, para que possam começar a ter respeito por si mesmos. Acho que esse é um ponto em que haveria uma discordância real em relação à ideia do subsolo, porque a pessoa que está no subsolo, sim, ela precisa de amor e paciência. Paciência é uma forma de amor, ela precisa de amor, também precisa receber amor. Ela tem carências reais, todos nós temos carências reais e precisamos uns dos outros. Mas o ponto ainda interessante, né, além dessa, aí uma primeira discordância real com a noção de subsolo, né, quando se fala da referência, não simplesmente uma noção da literatura, outra noção é uma noção da teoria da personalidade, não. Tem uma crítica bem interessante que me ocorre, então, quando eu vejo isso, que é, eu tenho tido algum contato pelos vídeos da Heidi Priebe, né, canadense, com esse nome alemão, com a teoria da vinculação emocional, que é Attachment Theory, teoria do apego emocional ou da vinculação emocional, como eu pesquisei na Wikipedia, né, para saber como se dizia isso em português. Então, existe um tipo de vinculação emocional chamada avoidant, ou em português, evitativo, né? Esse estilo me parece corresponder à psicologia da direita, de maneira geral, enfatizando, de maneira geral, né? Então, as pessoas que têm o estilo evitativo são aquelas que, quando eram crianças, já aprenderam que deveriam silenciar, calar as suas próprias emoções para não desregular, né, as pessoas que cuidavam delas. Então, basicamente, traduzindo isso, quer dizer, se você reclamava e sua mãe reclamava de volta, mandava você parar de reclamar e tal, se ela ficava com raiva, né, seu pai ficava com raiva, os adultos, a professora na escola, né, as pessoas responsáveis por você te ensinavam logo a não fazer manha, não encher o saco, para de reclamar, cala a boca, você não ganha atenção, né? Sua reclamação não rende nenhum fruto. Então você desenvolve esse estilo evitativo. Por isso você está aí hoje na internet reclamando do mimimi. Você acha que o mundo está cheio de mimimi e as pessoas reclamam muito. Por outro lado, as pessoas que hoje reclamam muito, reclamam entre aspas, são as pessoas que foram recompensadas na infância quando amplificavam a manifestação das suas emoções. Então elas se acostumaram a falar realmente o que elas estavam sentindo e talvez até exagerar um pouco, assim elas ganhavam a atenção de que elas precisavam. As pessoas evitativas também precisam, né? Todos nós precisamos. Então, quando eu leio o Olavo dizer isso aqui, olha só de novo, né? São os tímidos, os dependentes, que não querem vencer, que só querem ser amados. Eu tenho a impressão de que eu estou ouvindo uma pessoa que cresceu, não estou dizendo que esse é o caso do Olavo, não sei como foi a infância dele, tá? Não estou dizendo nada sobre a pessoa,
física real que existiu, Olavo de Carvalho. Estou falando aqui da voz que está nesse texto, neste texto. Então, quando eu vejo esse tipo de crítica, para de mimimi, começa a trabalhar, eu tenho a impressão de que eu estou vendo simplesmente esse estilo evitativo ser reproduzido de novo e de novo e de novo. Tá? Enquanto isso se mantivesse, a sua motivação para se interessar por isso for simplesmente o estilo evitativo, você vai só continuar preso nos mesmos problemas, não vai resolver suas necessidades, e mesmo que você se torne uma pessoa madura, essas necessidades vão continuar aparecendo para você e você vai precisar saciá-las de alguma maneira. Tá? Então, com essa eu termino aqui. Muito obrigado.